Com este prefixo musical, entra no ar o serviço de alto-falante A Voz do Cine Alvorada. Senhores ouvintes, boa tarde. Atenção, ouvintes. Atenção, espectador. Hoje, a partir das 20h30, aqui no Teatro São Carlos, o Cine Alvorada apresenta o sensacional filme Faroeste. Juliano Gema em Meu Nome é Pecos. Um grande filme mexicano. Não percam, hoje, a partir das 20h30, aqui na tela do Cine Alvorada. Juliano Gema em Meu Nome é Pecos. O tempo mais gostoso que nós vivemos aqui em Rio de Contas. E naquela época não tinha televisão, os jovens tinha pouca opção, que festa era rara, né? Então chegou o Zezito de Jussiape e o primeiro anunciador, o locutor do Cine, que chama Cine Alvorada, foi Alberto Albuquerque, né? Mas por motivos superiores teve de viajar com a irmã dele, carregando cebola, para outros estados. Então ele não podia estar sempre presente ali dia de segunda, terça ou terça-feira. Ou então sábado e domingo, sexta-feira e sábado. Então ele falava sempre na igreja matriz, no serviço de alto-falante Ave de Fátima, que foi criado por Pátio Sival, não é? Na época de 50 para 60. Então, ele me convidou para anunciar esse filme no lugar dele. Aí começou. Deu certo e nós ficamos aí até mais de 70, com esse Cine Alvorada, né? Sempre era segunda e terça. Mas quando chovia, o Rio de Santo Antônio dava passagem, o Jussiá também não dava, ele adiava para sexta, sábado. Sempre era assim, ou sexta ou sábado, ou então segunda e terça-feira. No teatro? No teatro, era cheio. E o engraçado é que naquele tempo o teatro não tinha condições de ter cadeira própria, né? Então todo o espectador levava a sua cadeira no ombro, não é? Quem tinha namorada levava as duas cadeiras, não é? Viu, Carlos? E era um ponto gostoso, que era uma oportunidade que tinha para a gente ficar olhando a namorada da gente, não é? É importante que tinha muito filme bom na época, não é? Por exemplo, um filme religioso, A Paixão de Cristo, não é? Era passado sempre por Zezito, quando tinha o Dominguinhos mesmo, eu lembro que ele era raro vir aqui. Foi o primeiro cinema que eu conheci em Rio de Contas, foi de Dominguinhos. Então quando tinha A Paixão de Cristo, ele conseguia, ele vinha aqui e passava. O Zé Guedes, Seu Zoffi, todos passavam esse filme, Paixão de Cristo, era o mais importante. Veio também o filme de Teixeirinha, Coração de Luto, enchia. E aí, todo filme era bem-vindo para o espectador, principalmente aqueles faroeste, não é? E os filmes também de classe, meio clássico, como Doutor Zhivago, não é? Foi um filme muito, que teve uma recepção muito boa. Você podia repetir várias vezes que o teatro enchia, não é? Com a vinda da televisão foi caindo a frequência, não é? As emoções, que o cinema era emoção muito forte para a gente. Porque não tinha televisão, não tinha diversão, né? Mas com a vinda da televisão foi caindo. Não só aqui em Rio de Contas, mas nos municípios onde ele rodava, não é? Então ele teve que vender a máquina e procurar um meio de vida melhor. Foi até para São Paulo, onde ele faleceu, né? Zezito. Ô Maria das Neves, traz a cebola. Depressa, maricota, depressa. Senão chegaremos tarde à missa do Gilberto. Era todo dia tinha. Teve um dia que ele chegou e falou assim, hoje o cinema é sem tela, porque ele tinha brigado com a mulher, né? E ela não foi no cinema esse dia. Então ele falou com o pessoal na porta, hoje o cinema é sem tela. Aí o povo falou assim, então não vai ter cinema, vambora. Ele falou, não, vai ter. Porque a mulher dele chamava Estelita, mas ele chamava ela Tela. A máquina quebrava muito, toda hora cortava o filme. Aí demorava um pedaço, tornava coisa, tornava a ligar. A gente levava as cadeiras. Tinha que levar a cadeira, não tinha cadeira não. Teve uma mulher que cagou lá no cinema. Foi o quê? Foi susto do filme? Foi. Que ele, quando saiu uma onça, ele correu. Na tela.
Foi coisa, cinema antigo, eu ouvia falar. É, Você gostava de ir no cinema, Guilherme? gostava. Era diversão naquele tempo. Era, mesmo cinema ruim, mas era diversão. O teatro lotava? Lotava, ixi, lotava, Aí ele botou esse cinema até no Morro do Fogo, no meio da rua. Foi gente daquele tempo antigo. Tá aí, obrigado, Guilherme. Deus abençoe e dê uma boa memória. What animals we have been. O cinema na IT, a diversão da gente aqui na cidade não tinha um cinema, né? Aí seu Benigno trouxe um cinema aí da IT, aí nós juntávamos os colegas aqui e ia lá todo final de semana, no sábado, nós ia assistir lá o cinema lá. Muito bom, o pessoal gostava muito, tinha as cadeiras pra gente sentar, não precisava levar, né? E o povo, quando o povo foi gostando e foi aumentando gente e depois do cinema também, quando não tinha o cinema, tinha um esportezinho pra gente também, tinha a quadra de esporte, né? Muito bom o cinema, tinha filme de comédia, Bang Bang, né? O que eu me lembro mesmo, uma vez que eu assisti um filme de terror, muito, eu não esqueço desse filme nunca, um filme de terror, muito, nós assistimos Tony de Carlito, Zequinha estava nessa época, Hilton de Zeba também fazia parte do grupo lá, que eles tinham uma namorada por lá e aproveitava, né? E ficava por lá. Tony Carlos, finado Tony Carlos, que Deus que dá um bom lugar a ele lá, que era colega da gente. E eu ia, mas ele sempre, no final de semana, participar dos passeios dele lá e nós ficávamos lá por lá. Os meninos vinham no dia do filme terror. Aí veio na minha memória, eu tava com a caixa, eu lembrei, levava um fósforo no bolso. Eu entrei dentro da gruta que tem da gamileira, tem um buraco, né, dentro do palco. Aí eu esperei o pessoal vir, eu vim primeiro, fiquei dentro do buraco. Quando eles iam passando, aí eu acendi o fósforo, abri a caixa, acendi o fósforo, só vi aquela lavareda, aí eu só vi o pessoal gritando, pensando que era fantasma, né. Foi um negócio muito fora de série, não esqueço disso não. Eu me lembro assim de alguns fatos ocorridos aqui em Rio de Contas a respeito do cinema e posso relatar assim um fato interessante do cinema de Zezito, porém não assisti aos filmes porque era criança ainda, 8 anos, 10 anos de idade, então a gente não tinha como esse acesso, né? E as coisas naquela época eram um pouco difícil, a falta de dinheiro, né? Para que a gente pudesse participar. Sendo criança, né, o dinheiro naquela época era mais escasso, né? Mas me lembro um fato interessante, me lembro muito bem, que eles traziam um gerador de energia elétrica movido a gasolina e colocavam na carroceria de uma picape. Eu me recordo assim, e tenho essa imagem ainda em minha memória até hoje. Eles paravam o carro na frente do teatro e aí o motorzinho a gasolina para gerar energia para fornecer ao cinema, né, para que o cinema pudesse funcionar. Interessante porque naquela época já existia, lógico, a usina hidrelétrica, mas naqueles períodos de estiagem o curso do rio diminuía a vazão, então a energia ficava restrita só mesmo para o uso doméstico aqui. Então diminuía a potência da usina, então eles tinham que trazer o gerador para produzir a eletricidade para funcionar o cinema. E é interessante, ainda me recordo ainda na memória a música do tema do cinema, que eram os Milionários, né? E ficavam tocando ali até começar o cinema. E tinha as chamadas, né, que o carro rodava pela rua anunciando o cinema, que era assim, mais era cinemas tipo faroeste, né, naquele tempo norte-americano. Então o Dólar Furado, né? E vários outros filmes que me falam a memória aqui agora. Eu acho isso maravilhoso, é importante. Através do resgate aí do cinema, a gente também está resgatando, né, juntamente com toda a equipe aí que está trabalhando nisso, resgatando a cultura, né, e fazendo valer aí para as futuras gerações a importância que tem do cinema, do audiovisual
para levar as mensagens também para o nosso povo, para as gerações futuras. Interessante também lembrar das pessoas que por aqui passaram, né, resgatando aí a memória daqueles homens e mulheres também que trabalharam em prol de uma cultura daquele jeito, no seu jeito simples, né, e que sobreviviam também daquele trabalho.